Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Júlia e hoje eu recebo o obstetra Dr. Felipe Lazar Júnior, que também está escrevendo um livro sobre gestação e coronavírus. Como vocês sabem, eu grávida peguei o Covid-19 e agora eu vou bater um papo com ele para esclarecer várias dúvidas que eu tenho, que eu sei que muitas gestantes, muitas mamães, que acabaram de dar à luz também têm dúvidas. Será que passa para o bebê? Será que o bebê está seguro? Será que a gente pode pegar de novo? Será que esse IgG positivo, que são os anticorpos, eles duram a vida inteira? Enfim, são muitas dúvidas, então acompanha aí o bate-papo. Olá, doutor! Tudo bem? Tudo bem, Júlia? Como você tá? Tudo certo. E olha só, doutor, você tinha razão, hein? Eu realmente fui infectada com esse coronavírus. É verdade, né? Você vê que a importância de fazer um teste com boa sensibilidade é fundamental, né? A gente tinha conversado, esses testes, quando eles vêm para o Brasil, eles têm que passar por uma validação, não é só aprovação da Anvisa. Então, de cada 10 que a gente testou, 8 não serviam para nada. Então, você ficava fazendo alguns testes que realmente esses de dedinho, que chama imunocromatografia, eles falham muito, eles dão muito falso negativo. Eu fiz 3 testes, né? Eu fiz esse do dedo, fiz o de sangue, que Isso. Foi mais ou menos o mesmo método, e aí só no último que eu fiz mais um de sangue que deu positivo. Até eu queria que tu tenha algum para indicar, como tu falou que tem vários que estão dando falso negativo, tem algum que seria assim mais indicado? Qual que você acha que tem menos risco de dar errado? A gente tem basicamente 3 testes. Um deles é o RT-PCR. Esse teste é para ser feito quando você está com sintomas, pelo menos 3 dias com a doença. Então, você começou a ter sintomas que hoje ficaram assim bem clássicos, todo mundo já conhece, começou a ter febre, dor de garganta, perda do olfato, perda do sabor dos alimentos. 3 dias depois é quando você tem a maior viremia, quando você está mais contaminando. Esse teste que detecta o vírus, ele vai pegar um pedaço do RNA do vírus, então ele é feito para ter certeza que você está doente, tá certo? É feito aquele Isso, é o da orofaringe. O pessoal brinca que se você não tiver uma sensação de que está morrendo ao colher o teste, é porque ele não foi bem colhido. O vírus, ele gosta, é bem ruim, né? O vírus adora se instalar nessas células da parte superior do nariz, por isso que você perde o olfato. E aí você detecta que o vírus está presente. O outro teste é o teste dos anticorpos. Ele pode ser feito de 2 maneiras, por quimiluminescência, que é um processo laboratorial, que é o padrão ouro que a gente chama. Esse é o que menos falha. Esse tem uma sensibilidade de uns 80%, 90% e tem uma especificidade de 100%. O que isso quer dizer? Que se você já teve a doença, ele vai conseguir fazer o diagnóstico em 90% das vezes. E quando dá positivo, ele é 100% preciso de que você teve a doença. Então esse é o padrão ouro. Depois você tem a imunocromatografia, que é o teste do dedinho, que tem mais de 100 tipos aí que estão sendo importados da China, da Coreia, etc. Esse teste, ele tem uma sensibilidade muito ruim, que às vezes não chega a 40%. Então, você está fazendo um exame que você pode ser positivo, ele não vai pegar, você pode ser negativo, ele dá positivo, quer dizer, é um teste muito ruim. Quando esse teste é feito usando sangue, você aumenta um pouquinho a sensibilidade dele em 10 ou 15%, mas ainda assim continua ruim. Quando você tem a doença, em torno de 7 dias depois, você começa a produzir 2 anticorpos. Um chama IgM, que começa primeiro e vai durar umas 3 semanas. E depois você cria o IgG, que é aquele teste de imunidade definitiva. Então, quando você tem os 2 positivos, significa que você está no período de doença ou está imediatamente após, logo que você fica curada. Mas o IgM, então, a pessoa ainda está transmitindo. Possivelmente ela ainda está transmitindo. Na verdade, o que a gente considera como risco de transmissão é o paciente que começa os sintomas mais 14 dias. Quando ela não tiver mais IgM, é porque realmente ela não está mais transmitindo. Ela já tem anticorpo que a gente chama aqui de neutralizante, né? Ela consegue imobilizar o vírus e ele não consegue mais se propagar. E esse IgG, então, ele vai durar a vida inteira ou tem alguma atualização que ele dura um pouco menos?
Esse IgG vai conferir para você imunidade. Você já teve a doença, você não corre mais o risco de pegar, não tem nenhuma evidência científica de reinfecção. O pessoal defende que se tiver, ela vai ser leve a reinfecção, mas a gente não tem evidência de que isso possa ocorrer. Se a gente comparar com outros coronas, né, o da SARS, o da MERS, em média você vai manter anticorpos por no mínimo 2 ou 3 anos. Então, qual é a parte bacana disso? É que você vai ter todo um pré-natal, você vai ter o terceiro trimestre, que é a fase mais crítica para as gestantes, e você não corre mais o risco de ficar doente por essa doença. E doutor, porque assim, as gestantes, elas ficam com a imunidade mais baixa, né, no período da gestação. Você acha que por isso a gente fica mais vulnerável a contrair esse vírus, a se infectar? Então, isso numa hipótese a gente tem como verdade, mas na prática, com todos os dados que a gente tem compilado, a gente está vendo que a gestante tem o mesmo risco do resto da população. Então, se a gente considerar que uma mulher fica numa fase reprodutiva entre 15 e 39, 43 anos, vocês estão num grupo onde a faixa etária tem um risco muito baixo. Então, não é igual o risco da população em geral, é um risco menor, porque a gente vai encaixar o teu risco na faixa etária das pessoas mais jovens, que são aquelas que têm menor risco de desenvolver uma doença grave. Quando você compara as gestantes em termos de quadros graves e quadros críticos, na população geral é 13% de quadros graves, na gestante é 9%. E quando você põe os casos críticos, que vão para intubação e UTI, vocês são mais ou menos 3% contra 6% da população geral. Então, em teoria, as gestantes deixaram de ser aquela pessoa vulnerável como são as pessoas com câncer, hipertensas, diabéticas, obesas. Doutor, você acha que tem mais risco da gestante contrair a doença no primeiro, no segundo ou no último trimestre da gestação? Tem alguma diferença? O que a gente vê é que o maior risco para a gestante, ele acontece próximo do parto. Então, quando você está no terceiro trimestre, aumenta muito a chance de trabalho de parto prematuro, de você ter uma queda na oxigenação pela queda da saturação, que nem as outras pessoas, e aí o bebê entrar em sofrimento fetal. E se você tiver um quadro mais importante, você tem uma dificuldade para respirar, porque o útero ele comprime o diafragma e dificulta a tua respiração. Agora, é tão excepcional a gestante ficar em estado grave que a gente pensa assim, se você descobrir que está com Covid com 35 semanas, com 8 meses, a gente opta por esperar a doença passar, porque o risco de você ficar agravada é muito pequeno. No primeiro trimestre o bebê está se formando, mas o que a gente sabe? Que não aumenta o número de abortos, então provavelmente o vírus não chega no bebê. A gente não tem vírus em líquido amniótico, a gente não encontra vírus na placenta, então a gente ainda não tem confirmação de transmissão vertical. A gente tem 6 ou 8 casos em publicações na China, mas todos eles a gente acredita que o feto pegou o vírus por contato com a mãe. Então, basicamente, isso, na hora do parto, na hora que a mãe manipula a criança, ou pode ser outro profissional da saúde que pode passar para a criança. Então, assim, até o momento, se a gente dizer que isso existe, isso é excepcional. Pois é, que eu fico pensando que é tudo muito novo, né? A gente vê ali, sei lá, os primeiros casos foram no final do ano passado. Então, por exemplo, no meu caso, que peguei no início, né? Fui contrair a doença no início da gestação, no primeiro trimestre, mas ainda não tem casos de bebês que nasceram, né, nesse período. Eles vão nascer agora em junho, em julho. Então, eu fico um pouco de medo. Poxa, tipo, por mais que, né, tenha comprovação de que não passa pro líquido amniótico e tal, né? Será que o neném vai nascer bem? Não passei nada, assim? Então, o raciocínio que a gente faz é o mesmo que a gente faz quando uma mãe pega rubéola, quando uma mãe pega citomegalovírus. Então, assim, quando você pega muito no comecinho, que nem foi o seu caso, se ele causasse algum dano para o bebê, o dano seria grande, teria grandes malformações. E o que acontece quando isso ocorre? Você terminaria tendo um abortamento espontâneo pelo nível de malformações que causaria no bebê. Quando você pega já com 12 semanas, perto já do final da formação do bebê, o médico fala que a criança vai ter pequenas malformações, mas essas pequenas malformações para o casal são enormes, porque a criança nasce com deficiência auditiva, deficiência de fala. Então, se a gente analisar que você pegou bem no comecinho, se ele fosse causar algum dano para o seu bebê, provavelmente você não estaria agora com uma criança linda, no ultrassom, morfologicamente normal.
Doutor, agora então a questão do parto. Precisa fazer cesárea se desconfia que está com o Covid-19? Então, a experiência que a gente tem até o momento em relação às gestantes que tiveram a doença e manifestaram sintomas importantes da doença no terceiro trimestre próximo do parto é que 92% desses casos terminaram em cesárea. E as razões são as mais diversas, porque assim, o risco de contaminação da equipe é alto. O número de EPIs que se usa é extremamente alto. O risco de propagação para outras pessoas, enfermagem, etc., também é alto. A mãe com sintomas tem uma dificuldade respiratória e ela tem um longo período de internação. Então, o tempo de permanência dessa mulher para ganhar um bebê por parto normal é muito maior. E todas são testadas, né? Quando chegam lá. Então, o teste que é usado é o RT-PCR. Esse RT-PCR, ele dá muito negativo em quem não tem sintomas. Então, você faz um teste, por exemplo, numa quinta e vai dar luz num sábado. No sábado, o cenário pode ser totalmente diferente daquele que você tinha na quinta-feira. Então, basicamente, pode ser feito, mas eu não vejo grandes benefícios. Ele demora uns dias também para se multiplicar no corpo, né? Exatamente, 3 a 5 dias. Por isso que fazer o exame vai te dar uma fotografia do dia que você faz o exame. Mas, por exemplo, esse tempo que está se multiplicando, a pessoa não transmite, não é assim? Então, em teoria, no parto, pouco. ela poderia não transmitir, aí começa a transmitir depois, né? Isso. Você transmite pouco quando está assintomática, e depois que você tem sintoma, o simples cuidado de te isolar, lavar a mão, pôr uma máscara, impede que você contamine as outras pessoas na sua casa. Tanto é, eu já tinha tido a doença em março e a minha esposa continuava negativa, ninguém na minha família pegou. Então, mesmo sem saber, eu não passei para ninguém. Se você sabe que a pessoa tem, a transmissão não é elevada, o risco não é alto. Tanto que a maioria das pessoas, quando pega por contato, por colocar a mão em superfície, por estar respirando, inalando em menos de 1 metro. Doutor, agora para finalizar, você quer mandar um recadinho aí para todas as gravidinhas que estão muito preocupadas com toda essa situação? Então, eu queria dizer para todas as gestantes que o risco verdadeiro delas não chega a 0,9% a 2%, ele é muito baixo. A doença não aumenta risco para malformações ou para abortamentos. A doença não causa danos para o bebê. A doença não é transmitida de forma vertical da mãe para o bebê. Então eu acho assim, é importante demais que as pessoas tomem cuidado, que as pessoas se protejam, mas eu diria que as gestantes não estão entre as pessoas que correm maiores riscos, nem elas e nem o bebê, para não se preocupar. Obrigada, doutor, pela participação de novo. Que isso. O pessoal que está em casa também, que está assistindo, muito obrigada. Quem não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve e deixa aqui nos comentários se vocês têm outras dúvidas, se querem relatar alguém que também pegou corona na gestação, a gente quer saber. Beijo, até o próximo vídeo. Beijo para você, Beijo, super doutor, obrigado. Obrigada.